Olá pessoal, hoje estamos aqui no Estúdio Pocket, aqui no Shopping Vila Olímpia. Vamos ter um webinar sobre Trade Finance Solutions para o setor exportador. Então você vai ver um vídeo com os melhores momentos desse webinar. E se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveite agora, se inscreva no canal e logo após a vinheta fique com um resumo do que melhor aconteceu nesse super evento. Ok? Acompanhe o vídeo até o final. Aqui já estou também com o Lucas aqui ao meu lado. Lucas, obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigado, cara. Você que acabou de chegar do Paraguai, né? Pois é. Então, vim correndo. Tá todo mundo pronto Obrigado. aqui para te escutar, ansioso para ver tuas apresentações, né? E depois nós vamos abrir, porque o mais importante são as perguntas, né? Com as certeza. Perguntas que o pessoal tem para a gente esclarecer sobre o Trade Finance, que é tão importante para quem exporta, né? A gente está muito ansioso, né? Então, Lucas, sem mais delongas, né? Te apresenta e vamos começar a falar para o pessoal e depois, como apresentação geral, o que eu poderia dizer é o seguinte: o Lucas, ele é o head de negócios da RTS International aqui no Brasil, tá? A RTS é uma das maiores empresas de antecipação de recebíveis nos Estados Unidos e tem uma carteira, né, Lucas, bastante vasta, de mais de 20 bilhões de dólares fazendo esse trabalho ao longo do mundo. Então, gostaria de deixar agora o microfone com você, para que você possa se apresentar e depois a gente poder interagir aqui com quem realmente está do outro lado, tá bom? Então, Perfeito. o microfone é teu. Obrigado, Carlos. Mais uma vez a gente está conversando, né, sobre esse tema importante que é o Trade Finance. Além da nossa sequência de podcast, a gente sempre traz conteúdo. Então, só fazendo um breve histórico aqui da minha carreira, eu trabalho praticamente 18 anos na área de Trade Finance, financiando empresas, né, que atuam no comércio exterior. Eu sou formado pela FGV, tenho um MBA em finanças com ênfase em banking. Sou certificado pela Câmara Internacional de Comércio como especialista em Trade Finance. Hoje eu faço parte também do Global Advisory Panel de uma mídia especializada em Trade Finance, que é a TTP. Depois eu mando o link para todos os participantes aí conhecerem também. É um trabalho que é feito justamente para levar a educação, né, e tema específico para quem se interessa por esse assunto. E eu já passei por alguns bancos locais, né, bancos brasileiros, bancos internacionais, sempre trabalhando nessa área. E eu lidero hoje o time comercial da RTS aqui no Brasil, que a RTS, como você bem falou, no ano passado o nosso grupo financiou 26 bilhões de dólares. Nós temos hoje clientes em mais de 40 países. Ou seja, 26 bilhões de dólares em 40 países. Sim, incluindo operações domésticas nos Estados Unidos, em diversos setores, fora dos Estados Unidos, operações de exportação. Nós atendemos clientes hoje em 40 países e temos um time dedicado em diversas regiões, né, justamente para poder apoiar essas empresas onde quer que elas estejam. A nossa ideia hoje é falar um pouquinho sobre o Trade Finance e a gente vai passar por o básico, né, da negociação em comércio internacional. O nosso objetivo é demonstrar para as empresas como elas podem usar essa ferramenta para acelerar os seus negócios. Mas a ferramenta não adianta nada se você não souber como utilizá-la, né? Então, dentro do Trade Finance, que é o grande conceito de financiamento de comércio internacional, né, você tem diversas ferramentas, diversas alternativas. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? E para começar aqui, se você puder passando a apresentação, eu queria falar sobre algumas modalidades de pagamento, né? Especificamente nessa modalidade de exportação, onde as empresas acabam embarcando a sua mercadoria e recebem pagamentos depois de um tempo. Isso acaba exigindo da empresa um capital de giro, né, que muitas vezes
é financiado pelo próprio exportador, ou ele vai buscar uma alternativa no mundo financeiro aí para se financiar. Então, na exportação você pode ter algumas modalidades de pagamento. Eu destaquei algumas delas aqui, como a venda à vista, né, que seria o CAD ou TT. CAD significa, ou CAD, né, significa Cash Against Documents, e o TT, enfim, tem diversas traduções, mas geralmente o pessoal chama de teletransfer, né, que seria uma transferência bancária direta, documentação enviada diretamente para o importador. Então o exportador, quando ele faz a venda, embarca a mercadoria, ele pode esperar esse pagamento de forma antecipada, que seria antes do embarque. Se ele recebe depois, ele tem algumas formas de ter mais segurança. Uma delas é embarcar a mercadoria e segurar a documentação de embarque. Essa seria a modalidade de pagamento à vista, né, o CAD ou o TT. Enquanto ele ficar com essa documentação em posse dele, o importador não consegue nacionalizar. Então existe ali um meio termo, né, para as empresas conseguirem realizar esse negócio. Quando você tem um relacionamento um pouco mais avançado entre importador e exportador, você pode avançar para uma modalidade de pagamento a prazo, que a gente chama de Open Terms. Nessa modalidade, o exportador faz o embarque da mercadoria, gera a documentação de embarque, pega essa documentação e manda para o importador. Depois ali de 60, 90 dias, esse importador vai fazer o pagamento. E então isso exige ainda mais capital de giro do exportador, porque além de produzir, colocar esse produto no navio, ele ainda precisa esperar mais esse prazo para o importador efetuar o pagamento. Mais exigência de capital de giro, né? A gente tem algumas outras modalidades também que a gente acaba trabalhando muito na antecipação de recebíveis, que são as cobranças documentárias, ou seja, nada mais é do que uma variação desse pagamento à vista, onde você retém a documentação original até que o importador faça o pagamento, porém você adiciona um banco nesse processo. Esse banco é uma terceira parte que dá mais segurança para o processo, porque eles são, todos os bancos, né, quando lidam com cobrança documentária, eles são regidos por uma lei internacional, que inclusive é padronizada pela Câmara Internacional de Comércio. Então isso também traz um pouco mais de segurança, né? E você tem ainda uma outra variação que também utiliza os bancos, que seria a carta de crédito. Então você pode ter carta de crédito para pagamento à vista, carta de crédito para pagamento a prazo. Qual a diferença da cobrança documentária que eu falei antes? Aqui o banco ele realmente garante o pagamento. Se o importador não efetuar o pagamento, desde que algumas exigências documentárias, né, por isso o nome cobrança documentária, e carta de crédito, né, carta de crédito também é um instrumento de garantia documentária. Ela é baseada no cumprimento de obrigações, né? Se você cumpre essas obrigações, seja de data de embarque, quantidade de documentos, o que esses documentos mencionam, um outro banco, o banco do importador, ele vai garantir esse pagamento também. Então, essas modalidades de pagamento, elas são parte do dia a dia do exportador, que se depara com um mercado que não aceita pagar antecipado. Se ele não aceita pagar antecipado e ainda assim você quer fazer essa venda, você precisa conhecer as modalidades e encontrar um termo que vai, né, se ajustar à sua realidade. No próximo slide eu falo um pouquinho... perdão, esse estava falando um pouquinho da RTS, né, que eu acabei já adiantando para vocês. Isso, exato. E eu queria falar um pouquinho sobre esse processo de preparação para a solicitação do crédito, porque as ferramentas de Trade Finance, elas são oferecidas por instituições financeiras, certo? E essas instituições financeiras, elas têm várias características, os bancos têm a sua própria características, fintechs, né, que, enfim, estão trazendo soluções, as empresas de antecipação de recebível também têm a sua própria característica. Agora, por trás disso, existe uma história que precisa ser contada, né? E você precisa saber acessar o banco ou a instituição financeira para contar essa história, realmente para ter sucesso na obtenção desse crédito. Então, a primeira coisa que a empresa precisa se preocupar é: quando eu estou fazendo a exportação, qual é a minha fonte de recurso? E no exemplo que eu dei, o pagamento antecipado, por exemplo, ele é uma situação onde a fonte de recurso ela está vindo do seu próprio cliente.
que é esse quadrinho aqui do meio, né, que fala qual a sua condição de venda. Você possui financiamento próprio? Você tem alguma antecipação? Todo esse recurso que entra na fase pré-embarque, ele te ajuda a produzir, para você colocar essa mercadoria, ter fôlego para colocar a mercadoria no navio. Dali para frente ela vai para o importador, enfim. E ali, se você não tem uma antecipação, você acaba usando o recurso próprio para colocar essa mercadoria no navio. Então, essa é uma pergunta que a empresa precisa se fazer. Eu tenho recurso? Da onde o meu recurso está vindo? Do meu cliente, do meu caixa ou de um terceiro, de uma instituição financeira, certo? Então, avaliando as fontes de recurso. Outra coisa importante é, se você tem uma captação própria, né, você precisa avaliar qual é o custo desse capital, porque o seu dinheiro ele também tem um custo, né? A sua empresa vai ter uma margem de lucro, mas o dinheiro do seu caixa ele também tem um custo de oportunidade, né? De trabalhar para a sua empresa ou de você eventualmente pegar esse caixa e colocar numa operação para financiar o seu cliente. Precisa avaliar isso, né? Isso é muito importante. Outra coisa, qual é o seu grau de liquidez? Esse caixa que você tem hoje, ele sustenta a sua operação por quanto tempo, né? É isso que os bancos geralmente avaliam no processo de crédito. Qual a sua geração de caixa? Você tem capacidade de gerar caixa suficiente para pagar essa dívida, né? Você precisa desse recurso eventualmente para quê? Para fazer o seu giro, que seria o processo de venda, ou para financiar, de repente, uma ampliação do seu parque industrial, né? Da sua planta produtiva. Você tem que avaliar todas essas questões. Se você está usando um recurso próprio, será que se você usar o recurso próprio, amanhã não vai faltar para o seu giro, que é essencial para o dia a dia? Ou será que você não deveria investir esse recurso numa ampliação de planta para faturar mais? Enfim, são perguntas que a empresa deve se fazer. Eu até aproveito para colocar um ponto importante. Nós agora, no Brasil, muito se fala, não só no Brasil, mas no mundo, sobre as famosas terras raras. Sim. Só se fala nisso. Só se fala de Donald Trump e das benditas terras raras. E o Brasil, né? A China me parece que tem 40% das reservas de terras raras no mundo. E o Brasil tem 20%. Contudo, o Brasil não tem a estrutura fabril. Sim. Então, falta caixa, você concorda? Quer dizer, falta fonte de financiamento e tal. E a empresa, na minha forma de ver, né, as empresas que vão explorar essas terras raras, que hoje é uma limitação, 2 países com 60%, né, desse poder, precisa ter capital. Então, a antecipação de recebíveis é fundamental para que você tenha caixa para poder fazer a fábrica. Com certeza. Com certeza. E o dinheiro não nasce em árvore nem cai do céu. Sim. Não é verdade? Então, eu gostaria que você explorasse um pouco a importância justamente da antecipação de recebíveis para que as empresas, né, possam ter mais recursos para explorar essa riqueza. Porque todo mundo tem aquela ideia, às vezes, o governo não resolve nada, porque o dinheiro está na sociedade. Sim. Não é? Sim, o empreendedor ele tem um grande desafio, né, de tomar essas decisões, de como investir, como o negócio dele pode prosperar a partir de soluções que ele tem disponível, né? E nesse processo que eu estou falando aqui, eu queria encerrar, que vai ter um pouco do link, né, do que você está falando, que é o que eu tenho aqui para exportar, qual é o meu produto, né? No caso das terras raras, você tem um grande produto? Tem. Agora, se o mercado comprador desse produto coloca uma condição que você não consegue suportar, você vai precisar procurar um parceiro para trazer essa solução. A antecipação de recebíveis pode ser uma parte dessa solução, não a única. Talvez tenha outras soluções que podem funcionar também. E no processo do banco, né, aí olhando para fonte de recurso, a gente falou da fonte de recurso do cliente, a gente falou da fonte de recurso própria e a fonte de recurso das instituições financeiras, né? Então, geralmente nas instituições você vai ter pessoas diferentes para você tratar. Num banco, por exemplo, você vai ter um gerente de relacionamento, um especialista, um analista de crédito e talvez uma pessoa que cuide de produtos específicos, né? E você vai ter que contar toda uma história da sua empresa, capacidade, o que você faz, há quanto tempo você faz, convencer aquela instituição
para te oferecer um crédito, né? E no processo de antecipação de recebíveis é muito mais fácil, porque quem conta a história é a sua carteira de vendas. Então, se você tem uma carteira de vendas importante, né, bem diversificada, com riscos administrados, isso vira em favor da tua empresa, porque você começa a monetizar todo esse faturamento que você tem e que de repente está sendo recebido mais à frente, né? Então, eu acho que é importante sempre as empresas olharem para as fontes de recurso, tomarem a decisão de onde vem esse recurso dentro do que é viável, do que vai tornar um negócio viável, né? Eu falo um pouquinho mais detalhadamente aqui no próximo slide. Próximo slide. Aí. Isso, ampliando um pouco mais o espectro de negociação no comércio internacional. E esse é um quadro muito utilizado, né, em todas as apresentações aí, quando fala de modalidade de pagamento, de negociação internacional. Quanto maior o relacionamento entre as partes, né, mais distante do centro você vai se apoiando ali, né? Então, por exemplo, no quadro ali do exportador, o que é mais seguro para o exportador? É o pagamento antecipado. É quando o cliente dele faz esse pagamento, né? E ele acaba financiando, né, essa operação, porque ele entendeu que ele quer muito aquele produto e ele está disposto a pagar antecipadamente para o exportador. A carta de crédito, ela já é uma garantia bancária, então você adiciona um terceiro, é uma instituição financeira que vai garantir esse pagamento. Se o relacionamento já avançou um pouco mais, você tem a opção de usar uma cobrança documentária. Como eu exemplifiquei, documentação vai circular por meio de bancos, aos cuidados de bancos, embora os bancos não garantam o pagamento. Então você não está mais preocupado com o fato do pagamento. Você está preocupado em que momento esse pagamento vai acontecer. Então você manda para o banco e fala, olha, eu só quero que você entregue essa documentação se o importador fizer o pagamento. Remessa direta, um nível de relacionamento muito mais avançado, onde o exportador pega essa documentação, manda diretamente para o importador, porque eles já se conhecem, ele sabe que vai entregar na mão desse importador, ele vai receber o pagamento, ou ele vai esperar, enfim, mas eles lidam diretamente e não precisam de uma terceira parte. E a consignação, que é o nível mais avançado, né, de confiança entre as partes, é você exportar e falar, olha, você me paga quando você conseguir revender esse produto no teu mercado. Então ele fica lá à disposição do importador até que isso seja vendido no mercado doméstico e retorne para a empresa. Então, muito importante, né, ter essa noção também de negociação. No próximo slide, a gente mostra um pouquinho algumas soluções hoje que as empresas têm à disposição para se financiarem na exportação, na fase pré-embarque, né? Então eu fiz um quadro ali do que é antes do navio partir e o que é depois do navio partir, né? Então, linhas de pré-embarque, você tem um ACC, que é o adiantamento sobre contratos de câmbio, geralmente com prazo mais curto. O pré-pagamento de exportação, que geralmente envolve um credor externo. Geralmente os bancos têm unidades no exterior que provêm esse financiamento diretamente para o exportador, e ela tem uma característica mais de longo prazo. E a nota de crédito de exportação. Quem tem performance de exportação pode tomar uma linha também de longo prazo com base em reais, né? Uma pergunta até que um dos participantes aqui que está hoje nos assistindo é o Jacob, lá da Safe Trading de Chapecó. Legal. Inclusive, o Jacob depois vai poder fazer as perguntas. Ele foi teu colega no Banco do Brasil durante muito tempo. Que legal. Olha só. O Jacob, ele trabalhou no Banco do Brasil e ele me fez até algumas perguntas sobre essa questão, né? A antecipação de recebíveis no modelo que a RTS tem, certo? Uhum. Difere de financiamento bancário tradicional? Tem uma diferença? Qual é essa diferença? Eu posso comparar a antecipação de recebíveis com o ACC, por exemplo, que é um modelo de financiamento, ou diverge, tem diferença? Tem diferença. E qual é a diferença? Perfeito. Bom, o ACC ele é uma linha pré-embarque primeiro, né? A antecipação de recebíveis, você precisa ter a performance, então a exportação precisa ter acontecido. A diferença essencial delas é que, geralmente, os ACCs, eles são classificados como dívida,
né? Tanto no sistema financeiro nacional como no balanço da empresa. E quando você traz uma operação de antecipação de recebíveis, você nada mais está fazendo do que antecipar um fluxo financeiro da sua venda. Então não é uma dívida, você não está gerando uma alavancagem, você não está fazendo uma operação sem performance, né? Que pode levar realmente a um risco de você não performar e ter que devolver esse dinheiro, né? Então a antecipação de recebíveis, ela olha muito mais para a empresa, para o portfólio de vendas do exportador do que para o exportador. A gente está olhando o risco desse portfólio. Quais são os seus clientes? Para quem você está vendendo? Você está olhando principalmente para quem importa. Para quem importa, exatamente. E o risco desse país e dessa empresa que está importando. Exatamente. Aí que está o segredo. É isso. Exato. Então, existe essa diferença. Quando você lida com atores, né, internacionais que provêm linhas internacionais também, você acaba tendo uma diferença importante de reporte mesmo, né? Essas operações, geralmente, quando elas tratam só de recebíveis, elas não caracterizam dívida também no sistema financeiro. Então, isso é importante também, porque as empresas precisam ter acesso e muitas vezes elas preferem manter um endividamento menor no sistema financeiro, porque às vezes elas vão precisar em algum momento fazer uma expansão, vão precisar de uma linha mais importante e elas não querem que o capital de giro, que é a própria venda da empresa, impacte a disponibilidade de outras linhas. Então, sim, existe uma diferença. A antecipação de recebíveis ela está muito parecida com o ACE. Né? Com a diferença, o ACE, obrigatoriamente, você já fecha o câmbio no momento que você faz a antecipação. Então, há um adiantamento sobre cambiais entregues, você já fecha o câmbio. A antecipação de recebíveis te dá ordem de pagamento para você fechar quando você a hora desejar. que você quiser, inclusive até usá-la para liquidar um ACC. Você pode... essa possibilidade. Existe essa possibilidade também, porque ela é uma ordem de pagamento de exportação performada. Então, você pode naturalmente usar isso também para uma liquidação. Interessante. E que eventualmente pode ser importante para fazer movimentos de renovação de linhas, né? A linha pré-embarque é importante de repente para uma fase de produção. E se você já tomou essa linha e embarcou e você quer tomar de novo essa fase pré-embarque, liquida essa operação com uma antecipação de recebível, libera essa margem e toma uma outra operação. Então existe essa complementaridade, né? E aqui eu falo também de algumas outras soluções importantes na parte pré-embarque, pós-embarque, desculpa, que são seguro de crédito, a própria operação de ACE, e carta de crédito e cobrança documentária. Tá? Todas essas opções, elas são opções de Trade Finance, todas elas são soluções. Nós da RTS trabalhamos com a antecipação de recebíveis, né? Mas todas essas soluções elas precisam ser enxergadas pelas empresas como alternativas. É importante você conhecer cada um dos provedores desses serviços para você saber, e no momento que você precisar, a estratégia que vai ser mais adequada, você vai estar trazendo isso para o teu negócio, né? Então, isso é bastante importante também. No próximo slide, a gente fala um pouquinho já de características, né, da operação. Então, a antecipação de recebíveis hoje, que é feita pela RTS, ela é feita numa modalidade onde 85% do valor da invoice é antecipado em 24 horas da apresentação dos documentos, né? Você não tem exigência de garantias, então é uma operação muito mais leve. Análise de risco ela é feita em cima do portfólio de clientes. Tem uma série de itens aqui, né, importantes, ela reforça o caixa, como a gente falou, sem a necessidade de você recorrer a empréstimos, ou seja, você não está alavancando a sua empresa com um crédito que está desvinculado à sua performance de exportação, né? Isso, Lucas, inclusive eu tive essa semana, comentando até com você, no Global Halal Event, que é a maior convenção de produtos halal, ou seja, os produtos voltados ao mercado muçulmano, tanto o árabe, né, como os demais países. E eu estava comentando com algumas pessoas lá do mercado, porque lá estavam grandes empresas, estava a MBRF, a JBS, enfim, grandes empresas. E uma das conversas que eu tive com um dos diretores da Câmara Árabe, ele disse assim, isso não serve para a gente. Aí eu falei, por que não serve? Aí ele falou o seguinte, porque é juros. Aí eu falei, não, amigo,
Você está me dando, inclusive, uma oportunidade, porque a antecipação de recebíveis não envolve juros. Ele ficou na dúvida. Como assim? Falei, não, é diferente. Eu queria que você explicasse um pouco justamente qual é a diferença de uma operação que envolve juros com essa operação de antecipação de recebíveis que envolve uma comissão, um spread bancário, né? Para que fique claro, porque nesse caso, quando envolve juros, fere a religião Sim. muçulmana. E aí se torna o que eles chamam de haram. Haram é proibido. Sim. Então, na religião muçulmana, você não pode negociar com juros. Sim. Não pode. Então, é um assunto interessante isso, né? Porque Sim, é diferente. Eu não, né? eu não sou um grande especialista, né, enfim, na questão, né, islâmica do halal. Enfim, do halal, né? Do halal, sim, a gente apoia muitas empresas hoje que operam, né, com exportações halal, que tem certificações e que, enfim, é um grande mercado. E nossas empresas... Então você já tem sim, empresas as halal? empresas são atendidas, elas são empresas brasileiras que possuem habilitação halal. Halal, né? tá. Então, o que eu vou falar não é sobre o aspecto né, da religião, enfim, mas do aspecto da nossa operação, como ela funciona na prática. Tá? A diferença entre uma operação bancária com juros Isso. e esta operação que tem uma comissão, né? Essa operação ela tem um desconto do valor da invoice, né? Então, Sim. se você tem uma invoice de $100 mil e eu tive $500 de custo nessa operação, o resultado líquido, né, de antecipação seria $99.500, tá? Então é assim que a nossa operação funciona. Ela performance. Ela tem assim. um desconto, né, desse custo na invoice. Então, lógico, eu posso falar desse aspecto, né, do aspecto da realidade da operação, como ela funciona, mas, enfim, de repente isso é uma questão que pode ser interpretada dessa forma, eu realmente não sei dizer, mas nós fazemos um desconto do valor da invoice, né, então eu acho que esse é o principal ponto. Se eventualmente isso, né, fizer sentido para as empresas, eu acho que né, é uma dinâmica bem interessante. Hoje, inclusive, quando você fala de desconto, é o que eu falei para as empresas avaliarem qual é o custo do capital. Porque, eventualmente, esperar esse dinheiro na mão do importador pode ser pode ser menos interessante do que você ter esse dinheiro com você e você trabalhar com esse dinheiro. Quando o seu giro se torna mais eficiente, a sua empresa tende a faturar mais, porque você tem condição de comprar mais e vender mais naturalmente. Então, é um resultado muito positivo, né, de liquidez que a gente vê entrando na empresa. Algumas outras características aqui, rapidamente, né? O processo de antecipação nada mais é do que o envio de uma ordem de pagamento de exportação. Te dá liberdade, enfim, para receber esse recurso e liquidar operações. A avaliação de crédito ela é muito rápida, né? Conforme as suas vendas aumentam, você tem acesso ilimitado a capital, porque a sua venda que é o driver da operação, né, do crédito. E no caso da RTS, os nossos clientes eles contam com atendimento em mais de 25 línguas, inclusive o português. Então, hoje são muito bem atendidos dentro desse modelo e nós temos representantes aí espalhados pelo mundo todo. Então, eu acho que isso também é muito importante. Claro, a abrangência global. Exatamente. E só para encerrar, Carlos, minha última etapa aqui do processo no próximo slide, a gente fala de como esse processo funciona. Basicamente, a empresa envia uma planilha. É um processo muito rápido, eu não vou analisar balanço, DRE. A empresa vai me mandar o histórico e projeção de vendas. Em 2 ou 3 dias, a gente faz uma avaliação e retorna com uma proposta para essa empresa. Então, é um processo muito rápido. Você fala assim... Mas eu tenho uma dúvida, uma curiosidade, até porque vai ajudar quem está nos assistindo e a nossa plateia aqui. A dúvida é o seguinte... Avaliar o crédito, porque você tem que avaliar o portfólio, quem está comprando, correto? Sim. Muito bem. Que tecnologia e que forma, que mecanismo, que ferramenta, né, você usa para ser tão ágil e conseguir prospectar e entender que aquela carteira de importadores do nosso cliente exportador
ela é boa e que você pode fazer essa antecipação? Porque é um grande risco, né? Sim. Qual que é esse segredo? Qual que é esse milagre aí? Tem alguns fatores que eles ajudam, independente da qualidade do crédito do cliente final, tem alguns fatores que ajudam muito nessa análise, como, por exemplo, o grau de diversificação da carteira de clientes. Isso ajuda muito. Se é uma carteira pulverizada e que tem um histórico bom de pagamentos, você tende a ter um índice menor de inadimplência, certo? Mas você tem mecanismo Consigo também. Que ferramenta que você usa para que você consiga enxergar isso? Bom, a RTS tem uma experiência já de 24 anos operando nisso, então nós já avaliamos muitos mercados e cada mercado possui a sua própria forma de obter informações. Então nós buscamos em cada uma das regiões que nós atuamos informações disponíveis que nos ajudem a tomar essa decisão. Nós podemos, num segundo nível, utilizar de uma seguradora de crédito como apoio, porque nós temos a nossa própria apólice de crédito junto à seguradora, que também nos ajuda a fazer uma segunda análise. E também, como eu falei, a análise do portfólio com mais diversificado e dependendo da modalidade de pagamento, você diminui muito o risco. Um financiamento, por exemplo, de um transit time de Brasil para Ásia de 60 dias, porém uma venda CAD ou TT, onde você vai segurar esse BL até o importador fazer o pagamento, isso traz uma segurança muito grande, porque o importador não vai ter acesso à mercadoria enquanto ele não pagar. Então, essa dinâmica também nos ajuda. Às vezes não é somente porque o seu cliente é uma empresa pequena e não tem um risco de crédito avaliável que a gente não vai conseguir financiar. É o que eu falei, às vezes eu não preciso buscar uma informação local através de algum tipo de sistema ou qualquer coisa, porque a própria modalidade de venda e a diversificação do portfólio já me ajudam a tomar uma decisão de antecipar aquela carteira. Então, é o que a gente fala, né? Nunca dependa de um único cliente, nunca dependa de um único mercado. Diversificação, né? A diversificação é chave para o negócio internacional, né? E para nós também. A saúde da carteira também passa por isso. E aí, para completar, né, o que eu estava falando, essa análise de portfólio é o primeiro passo. A empresa entendeu que a nossa proposta faz sentido, a gente faz um contrato, roda um processo de due diligence só para entender como a empresa está hoje, se existe algum tipo de garantia sobre os recebíveis ou qualquer outro tipo de processo. A gente faz um call de operações para explicar o dia a dia como vai ser, e a gente já pode dar início às operações. Então é um processo muito simples, que geralmente é rápido, em torno de um mês a gente tem a operação rodando, né? Ou seja, desde que quem está nos assistindo aqui toma uma decisão, quero fazer, e tem a condição, a estrutura, no prazo de aproximadamente 30 dias, pode ter esse processo funcionando. Exatamente, é isso mesmo. Isso é muito bom, hein? É uma agilidade muito grande, né? Mas eu diria que o mais importante disso é a rapidez da apresentação da proposta. Porque a proposta vai dizer se faz sentido ou se não faz sentido. E isso são dias, são poucos dias. 2, 3 dias a gente volta com uma proposta. Então a gente não perde o tempo da empresa, né? Claro. Tentando pensar em alguma solução que não vai fazer sentido. E se ela achar que faz sentido, a gente avança rápido também para a etapa de operação. Ó, eu vou deixar para começar as perguntas, que é tanto da plateia como quem está lá, mas eu tenho mais uma colocação para ajudar todo mundo, inclusive, que é o seguinte, certo? Todo esse processo é muito rápido. Agora, quais são os senão? O que impede, certo? O não ser viável. Então, um país, um tipo de cliente, um tipo de produto. Eu queria só uma outra questão importante, porque quem está nos assistindo pode imaginar, então eu quero para tal produto. Quais são as limitações? É isso. Quais são as limitações para eu ter acesso a esse recurso ou não? A RTS ela é uma empresa americana, então naturalmente ela está sujeita à questão das sanções. Países sancionados nós não conseguimos financiar. Irã, Venezuela, Cuba, Rússia também tem alguma coisa. Enfim, a gente sempre analisa a documentação para entender que tipo de sanção se aplica àquela documentação, né? E o portfólio também vai dizer, né? Porque às vezes
você pode vender para um país sancionado, mas ele é uma parcela do teu portfólio e não é todo. Então a gente sempre avalia o portfólio como um todo, mesmo que tenha algum tipo de sanção. A falta de diversificação, se você vende para um único cliente também, a gente não vai conseguir ter portfólio para financiar, eu vou ter um único cliente, um único risco, então isso também é ruim, né? Um ou dois clientes não é algo bom, a partir de três, e também volumes. Hoje, a antecipação de recebível, ela tem uma estrutura, né, operacional que precisa ser colocada e ela começa a fazer sentido para volumes ali que vão girar em torno de $200 mil. Daí para frente. Daí para frente, exatamente. E produto, tem alguma limitação? O produto perecível ele pode ter uma variação grande de preço, então isso influencia também no nosso apetite de aprovação, tá? Então o produto perecível tem um menor apetite de aprovação. Entendi. Então, agora vamos abrir para pergunta. Vamos começar dando os nossos convidados, né, que estão aqui. Gostaria de mais uma vez agradecer e depois vamos deixar para que quem está acompanhando a live possa fazer suas perguntas. Então, vocês, presidente, Paulo, Luiz, gostaria de dirigir perguntas aqui para o Lucas. Muito boa tarde, né? Boa tarde a todos. Obrigado por permitir que a Câmara de Comércio Exterior participe desse webinar, né? Agradeço também aqui os nossos diretores presentes, Paulo Pérez, o Manfred e Luiz Guimarães, né? Que nos acompanham aqui hoje. E a minha pergunta é para o Lucas, claro, né? Lucas, vocês estão em vários países, né? E eu tô vendo, e a chamada, né, do webinar for para os exportadores, né? Mas eu percebo uma relação muito grande de avaliação com o importador também, que estará em outro país. Então a operação de vocês se dá só com o exportador daqui do Brasil ou também pode ser para o importador de outros países, já que vocês atuam em outros países? Perfeito. A nossa operação ela é uma antecipação do recebível. Então, o dono do recebível ele é o vendedor, no caso, o exportador. Muitas vezes, a demanda por essa estrutura não vem do exportador, ela vem do importador. Porque o importador está buscando um prazo com o exportador e esse exportador não tem uma alternativa. Então, por muitas situações, nós fomos indicados pelo importador em outro país para nós abordarmos aqui a empresa no Brasil para que nós pudéssemos oferecer uma solução para uma venda a prazo e isso viabilizasse um negócio. Então, o nosso atendimento é sim para os exportadores, porém, eventualmente, a demanda pode vir por um importador. Positivo, Lucas, respondido. Perguntaria ao Carlos Moura, posso fazer mais uma pergunta? À vontade, presidente, pode falar. Lucas, isso é uma equação, né? Agora estou falando na figura de empresário, isso é uma equação. Para que eu tome dinheiro, o custo desse dinheiro que eu vou tomar precisa estar embutido no valor do produto, né? Então eu queria que você desse uma ideia, né? Você já discorreu bastante com relação o tipo de produto, que eu acho que deve variar a remuneração de vocês em função do risco, né? Então, que você falasse um pouquinho desses percentuais que devem estar contidos dentro da operação para que facilite a operação com vocês. Perfeito. O nosso custo ele é um custo atrelado a linhas em moeda estrangeira, né? Principalmente dólar. Então, nós vemos o nosso custo muito, geralmente abaixo desse custo de captação no mercado doméstico, né? Então, ele pode flutuar muito, não existe um preço tabelado para essa solução, mas eu diria que nós poderíamos trabalhar numa faixa que, em praticamente todas as situações, ela vai estar abaixo do custo do CDI. E as empresas no Brasil hoje, elas operam em CDI mais um spread, né? E em grande parte da nossa realidade nós operamos em um custo abaixo do CDI. E aí pode ser bastante abaixo por conta de uma diversificação, de um volume importante, né? Ou às vezes pouco abaixo se de repente for uma carteira com um risco maior, né?
O risco também pode influenciar nesse preço, na determinação desse preço. Mas eu diria que hoje, certamente, é uma alternativa às linhas de captação domésticas, né? Interessante, Lucas. Claro, para quem tem o CDI embutido no custo, né? Sim. Mas a gente se apercebe através da Câmara de Comércio que existe hoje uma grande gama de pequenas empresas querendo exportar. Vocês trabalham com pequenas empresas desde que elas sejam estruturadas? Eu acho que é importante essa resposta sua. Sim, o volume dessa estrutura de antecipação de recebíveis, ela parte de um volume médio mensal de US$ 200 mil. Então, a gente está falando que se essa empresa faturar 100%, né, de exportação, ela está hoje com um volume mais ou menos de R$ 1 milhão, R$ 1 milhão e pouco de reais de faturamento mensal. Num ano ela vai alcançar ali próximo de 12, 15 milhões de reais, né? E dentro da classificação hoje que os bancos consideram, né? Essa é uma empresa que é considerada pequena, né? Ela não é microempresa, né? Mas é uma empresa pequena. A partir de 50 milhões você já considera uma empresa média. Hoje eu posso dizer que nós trabalhamos com empresas de todos os portes. Da empresa que exporta. A questão é que ela precisa ter uma recorrência, porque a antecipação de recebíveis ela é com base num portfólio recorrente. Se esse portfólio não for recorrente, ele não mostra uma saúde suficiente para eu conseguir financiar e receber pagamentos constantes. Então, lógico, vai depender, nem toda empresa vai ter essa realidade, mas para as empresas que já têm uma habitualidade, uma carteira bem definida de exportação, mesmo que seja num volume menor, pode fazer sentido sim. Ok, então a partir de 12 milhões de anos, aí, pelo que eu entendi, a empresa tem que estar no mercado, né? Ela não pode estar iniciando operações. Não, geralmente nós pedimos também uma experiência mínima de 6 meses de exportações, né? Para que a empresa também saiba como os seus clientes se comportam, né? Porque senão é um risco para a empresa que está exportando e para nós também que estamos entrando com ela, tentando conhecer esses clientes pela primeira vez. Ok, importante aí, 6 meses, aí é um prazo interessante. Devolvo a palavra aí para o Carlos Moura conduzir. Então, agora vamos deixar nossos convidados, né, fazendo perguntas. Então, pessoal, vocês que estão aí do outro lado, aí pelo Brasil, podem abrir o microfone, o Jacob, o João, enfim, todos os que estão aí, é só vocês abrirem, habilitar o microfone e poder começar as perguntas, né? Gostaria de fazer a primeira pergunta, Jacob? É só ativar o microfone e fazer a pergunta. Vocês estão na. Perfeitamente. Você tá falando em russo? Eu trabalhei com esses produtos aí no Banco do Brasil. Foi vendedor. Me lembrei, eu dava esses treinamentos aí para o pessoal. Modalidade de pagamento, funding. O Lucas poderia comentar um pouco sobre o funding, a origem dos recursos. E eu gostaria de saber, com relação às situações pontuais que nós temos, tá? Nós, no Brasil, poderíamos exportar muito mais se não fôssemos lidar com países que não têm caixa em moeda estrangeira. Estou citando exemplos clássicos aqui. Bolívia. Bolívia, nós perdemos negócios porque simplesmente grandes empresas lá, mesmo tendo eles, empresa, o recurso, mas não havia recurso do Banco Central lá para viabilizar a transferência para o Brasil, etc. e tal. A Argentina sempre no pincel. Eles amam mais o dólar do que a própria mulher, né? Mas estão no pincel há décadas. Outro país que é clássico com falta de moedas é Cuba, por exemplo, né? Falta de moeda. Venezuela nem se fala, entendeu? Então, claro que nós podíamos partir para outros continentes. Eu queria saber o que existe de concreto por esta ofertante de crédito com relação aos recebíveis, com esses países que eu citei, que têm um risco mais acentuado, estão completamente riscados, ou existe alguma chance pontual?
Tá. Bom, a sua primeira pergunta, na verdade, foi sobre a origem do funding, né? O funding é da própria RTS, né? Nós temos uma estrutura, nós financiamos no ano passado algo próximo de 27 bilhões de dólares. Então, nós utilizamos uma estrutura de capital própria, além de instituições financeiras que também nos servem, que são mais de 30 instituições que nos servem com alternativas de funding. E sobre os países, o que for sancionado realmente existe uma questão limitante, né? Porque nós não podemos atuar em países sancionados, porque isso nos causa sanções também. Então, acaba sendo essa situação que você comentou. Mas países que possuem algum tipo de restrição cambial, eles eventualmente podem ficar fora do nosso apetite também. Por exemplo, existem alguns países na África que não tem qualquer tipo de controle cambial e existem outros que realmente têm escassez de câmbio. Eles não conseguem fazer pagamento até que o Banco Central constitua reservas. E isso representa um risco de pagamento. Mesmo que a empresa importadora tenha dinheiro, o governo não tem dinheiro. Então, né, esse é um risco também que aparece. E a gente sempre avalia, tá? Realmente o que for sancionado a gente não consegue. E demais países, como você citou, a Bolívia, né, que tem uma situação também de escassez de moeda, de dólar, né, impossibilidade de pagamento em dólar, na verdade. E outros países que possuem essa escassez, eles vão ser mais difíceis de ser aprovados. Então, por isso que a diversificação do portfólio, como eu mencionei, ela é importante. Porque se você realmente está só em países que possuem essa dificuldade, vai se tornar mais difícil de fazer uma operação baseada no risco do comprador, né? Então, existe sim, logicamente, acho que toda solução ela vai ter os seus desafios também dependendo do mercado, né, que se quer operar. Excelente. Temos mais uma pergunta aqui da nossa plateia presencial. Pois não? Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Manfred Prete, diretor de macroeconomia da Câmara de Comércio. Um prazer estar aqui com vocês. Brilhante palestra, brilhante desenrolar aí das questões. Mas falando um pouco de economia, que não podia deixar de passar, em relação agora a questão das sanções americanas em relação à balança comercial brasileira, a gente sabe que a região nossa lá de Campinas sofreu alguns percalços a respeito, mas em função agora dessas possibilidades de troca de ganho de capital, de troca de moeda, como é que vocês analisam essa questão das exportações mediante esse cenário econômico que nós temos hoje em dia? Obrigado pela pergunta. Por favor. Bom, a questão das tarifas ela afetou bastante portfólios financiados, né, e portfólios que estavam em análise para exportação, porque a empresa tinha uma projeção de vendas para Estados Unidos e de repente esses clientes pararam de comprar porque o produto ficou mais caro, né? Então a quantidade de pedidos diminuiu, então sim, a diversificação das empresas também diminuiu, porque ele tinha um mercado americano como um grande comprador, agora ele precisa direcionar esse excedente de produto para outros mercados, né? Então, isso trouxe um desafio muito grande, né, para nós, e ao mesmo tempo, isso evidenciou também uma necessidade de alternativas, né? Então, se você fala assim, eu preciso agora migrar a minha venda para outro país, como eu vou sustentar essa migração? O que eu vou oferecer para esse cliente, né, que comprava um determinado volume e ele só poderia absorver mais compras se eu oferecesse uma condição diferenciada para ele. E aí entram as soluções de trade finance. A antecipação de recebíveis pode ser uma dessas soluções, né? Então eu acho que em termos econômicos afetou muito o resultado da balança comercial desses produtos, né, sobretaxados. A gente viu, por exemplo, o mercado de rochas ornamentais no Espírito Santo, que é um mercado que exporta 80% para os Estados Unidos. Imagina como isso afetou. Porém, uma linhazinha ali, o quartzito, que é um dos produtos exportados, estava fora.
então a exportação do quartzito não foi afetada. Enfim, eu acho que o resultado econômico foi ruim, né, para as empresas, porém também existia uma alternativa de você sendo habilitado, tendo possibilidade de exportar para outros mercados, né, você direcionar usando a ferramenta certa. Em termos cambiais, né, eu acho que você diminui fluxo, você diminui a entrada de dólar, né, por conta desse fluxo. E alguns mercados, como o café, que nós trabalhamos muito forte, o café ele tem uma capacidade de escoamento interessante, porque ele tem mercados como a Europa, Oriente Médio, Ásia, né, muito bem diversificado, porém foram muito afetados, né, pela questão do tarifaço, enfim, estão sendo afetados. Eu acho que isso já fica mais evidente. Nós não vimos uma relação direta com o comportamento do câmbio, porque junto com isso vieram vários outros fatores, né? Hoje a gente tem um cenário de juros no Brasil mais altos e os Estados Unidos estão reduzindo os juros, né? Teve mais um corte, né, de juros nos Estados Unidos, então isso para a moeda brasileira traz uma força maior, né? O fato de você ter, por exemplo, momentos de tratativas comerciais mais amigáveis também traz um otimismo maior, por exemplo, para a Bolsa de Valores, o que atrai recurso também para o Brasil, influencia no câmbio, né? Então, eu diria que as tarifas afetaram mais o resultado econômico das empresas de faturamento, né, em termos de faturamento, mas em termos cambiais eu não vi tanto essa influência, tá? E acho que para nós, sim, a gente começou a ver uma evidência maior da necessidade de soluções. Então, para a gente foi também um momento importante de conversar estrategicamente com as empresas. Obrigado, gente. Ok. Então, vamos deixar agora a possibilidade para nossos demais convidados aí que estão participando. O João Pedro, que mandou uma pergunta. João, você gostaria de fazer uma pergunta? Pode abrir seu microfone e fazer uma pergunta para o Lucas. Será que ele me ouviu? Acho que não, né? Alô, João Pedro, você me escuta? Gostaria de saber se você quer encaminhar uma pergunta aqui para o Lucas ou os demais participantes têm mais alguma pergunta? Nós ainda temos mais 5, 10 minutos para a gente concluir a live. Seria muito interessante vocês que têm perguntas poder encaminhar para a gente esclarecer. É só abrir o microfone e fazer a pergunta, como o Jacob fez. Alguém? Bom, enquanto o pessoal aí decide, uma pergunta aqui do Paulo do Intex Bank, também um dos diretores da Câmara de Comércio. Obrigado pela presença, Paulo, e pode colocar sua pergunta. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Lucas. Paulo do Banco Intex, né? Também sou diretor de câmbio do CCIR. Lucas, eu vou ter duas perguntas, tá? As empresas que foram fundadas com o intuito de 100% de exportação e os clientes são totalmente fora do Brasil. Existe alguma diferenciação na análise de vocês por não ter histórico de operações no Brasil? E a minha segunda pergunta seria assim, hoje a maioria das empresas, tanto importação como exportação, eles fazem um adiantamento de 30%, 40% da invoice para poder começar a produzir, né? A RTS, ela só negocia 100% da invoice ou ela negociaria os outros 70% do balance? Perfeito, boa pergunta. A primeira, nós atendemos exportadores em qualquer lugar do mundo. Então, eles não precisam ter experiência somente de exportação no Brasil. Nós temos, por exemplo, na proteína animal, né, exportação de carne, empresas que constituem tradings nos Estados Unidos. E a movimentação está muito mais lá na trading do que aqui no Brasil, né? O movimento de câmbio, na verdade, não está aqui no Brasil, ele está nessa trading, enfim. Então, existem muitas possibilidades e nós atendemos hoje empresas em qualquer lugar. Então, a performance não precisa ser no Brasil, precisa ter performance de exportação, em qualquer lugar que seja. Pode ser em outro país, sim.
E a segunda pergunta com relação... Perdão, eu queria voltar à segunda pergunta, me perdi. A invoice hoje ela é antecipada para a pessoa começar com os balance. 30%. Se vocês negociam os outros 70% Sim. ou só ou 100% da invoice? O que a gente chama de balance, né, da invoice, que seria esse saldo depois do pagamento antecipado, ele é financiado, sim, porém com o mesmo percentual de adiantamento. Então, eu vou dar um exemplo aqui, uma invoice de $200 mil e a empresa recebeu um adiantamento de 50%, $100 mil. O balance dessa invoice seria de $100 mil e a gente anteciparia $85 mil para essa empresa. Seria 85% do saldo. Então pode sim ter saldo. Inclusive, o adiantamento é um instrumento muito importante de garantir a fidelidade do comprador, né? Ele não vai querer perder o adiantamento que ele fez, né? Então ele não vai desistir da compra. Então a gente financia também esse saldo. Lucas, agora temos uma pergunta aqui do nosso ilustre Luiz Guimarães, nosso vice-presidente de Relações da Câmara de Comércio de Campinas. Como vai, Lucas? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Carlos. Parabéns a vocês pelo desempenho, pelo trabalho. Obrigado. E, Lucas, vou fazer uma pergunta muito ligada à nossa Câmara e à nossa região básica de trabalho. Como é que você vê o mercado da região metropolitana de Campinas para o seu negócio? Sim. É uma região bastante promissora. Nós participamos já de alguns eventos, inclusive quando eu conheci o Carlos, né, foi um evento do IBEF com a organização, participação da Câmara de Comércio, né, da região de Campinas, junto com o Carlos e outros players lá do mercado. E o que nós vemos? Existe uma diversidade muito grande de empresas. Você tem agro e você tem indústria, né? Então, esses dois mundos, eles trazem, né, a realidade realmente que a gente gosta de ter dentro do nosso portfólio, indústrias diferentes. Nós abrimos diversas indústrias no Brasil, embora o agronegócio ele tenha uma preponderância na nossa exportação, né? Existem indústrias muito bem estruturadas que exportam produtos de altíssima qualidade e que também eventualmente estão passando por uma necessidade de revisão das suas linhas de crédito, de criar alternativas. Então a gente vê na região de Campinas essa grande diversidade de empresas, de indústrias, né? E certamente uma região para explorar muito. E dentro desse aspecto, quer dizer, qual é o esforço hoje que você está fazendo e qual mercado que você está buscando efetivamente? Porque a região metropolitana de Campinas, ela representava para nós um pouco menor em número de cidades. Graças a uma decisão da diretoria e do nosso presidente Márcio Barbado, nós ampliamos para 90 cidades a nossa atuação efetiva, né? E hoje temos assim buscas, pesquisas, informações em torno de como financiar, tanto para importação como para exportação. Essa pergunta você já respondeu anteriormente. Mas qual é o approach que você está dando naquela região? Porque nossa Câmara interessa por poder desenvolver um trabalho junto aos nossos associados, afiliados e parceiros, né? Perfeito. Nós temos uma estratégia de atuação no Brasil todo, né? E a região de Campinas, inclusive, é uma região que nós estivemos na Feira Anuga, que é uma das maiores feiras de alimentos que aconteceu na Alemanha, e eu tive a oportunidade lá de visitar pelo menos 4 empresas da região de Campinas durante esse evento, né? Então, nós temos um olhar muito de entender a região, o que ela pode oferecer e começar a se conectar com essas empresas, né? Então, semana que vem, a gente já tem uma agenda lá, inclusive na região, né? Para passar, lógico que a nossa equipe comercial, ela hoje, no Brasil, ela está em São Paulo, Minas Gerais e Recife. Então, existe uma dificuldade de cobrir o Brasil com dimensões continentais, né? E São Paulo, que também né, é um estado muito grande, cada visita é um dia, às vezes, de viagem, né? Então, a gente buscou, junto com o Carlos também, um mapeamento de empresas potenciais, enfim. E acho que toda essa aproximação, o que nós fazemos muito bem hoje é o educacional,
né? É mostrar para as empresas como elas podem acessar e tentar, por meio também das entidades de classe, organizá-las para que elas possam acessar isso de uma maneira mais rápida, ao invés de repente a gente vai tentando fazer isso sozinho, né? A parceria, sem dúvida, é o nosso canal aí de ampliação e levar essa solução mais à frente. Só para finalizar, você sabe que tem uma dúvida muito no mercado, né? A RTS, que é uma factory, é uma empresa, é um grupo, é um banco. Como é que nós definiríamos isso para as pessoas, as empresas que trabalham conosco? Antes de qualquer coisa, a RTS é uma empresa familiar. Eu acho que isso é muito importante. O grupo foi fundado em 86, o grupo se chama Shamrock Trading Corporation. São 5 empresas no grupo, várias delas atuam mais no mercado norte-americano, e a RTS International foi criada em 2001 para atender clientes de exportação no mundo todo, né? O que nós somos? Uma empresa, uma instituição financeira não bancária. Então, nós não somos banco, né? O nosso serviço no mercado internacional é denominado factoring, né? E no Brasil eu uso a palavra antecipação de recebíveis porque é o que na prática ela é, né? O conceito brasileiro de factoring é antecipação de recebíveis, né? E às vezes a gente pergunta, mas vocês são factoring? Sim, nós somos uma factoring company internacional, né? Um conceito muito utilizado no mercado internacional, bastante conhecido, né? Que eu falei no início, né? Uma empresa familiar, os donos, os fundadores, eles participam diariamente do nosso dia, ouvindo quando eu vou contar alguma história, né? Ou a história de algum cliente aqui da região de Campinas, por exemplo, que eu conheci, que passou a fazer negócios com a gente. Nós temos um comitê onde os fundadores escutam e ouvem e entendem o que é esse negócio. Então, é isso. Obrigado. Lucas, o Jacob quer fazer mais uma pergunta. Levantou. Jacob, por favor, pode dirigir sua pergunta. Acho que ele não me escutou. Jacob, você gostaria de fazer mais uma pergunta? Sim, pode falar. Ok, então, minha última pergunta. Hoje ainda atendi uma pessoa que está buscando investidor internacional para empreendimento industrial ou do agronegócio. Eu pergunto, vocês atuam nessa área de fazer financiamentos para longo prazo, 5 anos, 10 anos, 20 anos, para financiar empreendimentos industriais, por exemplo? Jacob, eu vou te pedir só para colocar. Mutar, né? Agora sim. Nós não fazemos esse tipo de solução, a nossa linha ela é voltada mais para o capital de giro da operação comercial, né? Então, a gente faz antecipação de recebíveis e essa antecipação de recebíveis é de um prazo curto, né? Então, linhas de investimento ou qualquer outro tipo de captação para investir no mais longo prazo, eu recomendaria a busca de bancos ou fundos internacionais que tenham esse perfil, mas a RTS ela realmente não atua nesse tipo de produto, tá? Obrigado pela pergunta. Bom, agora eu tenho que ativar aqui, né? Então, pessoal, estamos aqui já o tempo previsto para nosso webinar, já passamos aqui da 1 da tarde, são exatamente 1h06, mas nós temos ainda um tempinho. Algum de vocês que está aí do outro lado, aí pelo Brasil, gostaria de dirigir uma pergunta aqui para o Lucas, aproveitar e já deixar desde já o canal de comunicação aberto, tá? Eu vou escrever agora no campo de comentários o meu telefone e o meu e-mail. Vocês tendo interesse, tá? Quem não tem meus contatos, pode entrar em contato comigo para a gente marcar uma reunião bilateral e analisar o caso de vocês para a gente desenvolver essa solução, né, Lucas? Vamos centralizar aqui comigo no canal Acelera Export. E para a gente, se ninguém tiver uma pergunta, eu já gostaria de deixar mais uma ferramenta e uma solução.
o Lucas falou, não, você já precisa exportar, você precisa ter diversificação, você precisa ter uma operação. Poxa, mas eu não tenho. Mas você pode ter. E a nossa empresa, a Athena Trading, que é a dona do canal Acelera Export, faz esse trabalho. Então, se vocês tiverem interesse de fazer desenvolvimento de mercado, melhorar a performance, ter essa performance para dar direito e acessar o capital, a antecipação de recebíveis que a RTS oferece, você pode entrar em contato. Nós fazemos esse trabalho. Essa é a parte boa, tá? Acompanhamos o passo a passo. Obviamente, isso tem um custo, não é grátis. Né? Eu sempre digo, Lucas, que a minha empresa não é a ONU, tem um custo. Não é a ONU, mas tem essa solução e essa ferramenta. Então, se alguém mais para fazer alguma pergunta? O Francisco está O Francisco, por favor, é só abrir Francisco, abrir o microfone e fazer sua pergunta, por favor. Pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde. Sou de São Luís do Maranhão aí, estou junto com o Sérgio Castor. Vocês falam aí em antecipação de recebíveis. A solução de vocês é só em relação à exportação? Porque atua no mercado interno aqui do Brasil, ligado ao varejo, tem recebíveis. Vocês também atuam nessa parte? Sérgio, Tem que se habilitar. agora. A nossa operação, ela é uma operação em dólares, então ela é utilizada principalmente por empresas que exportam, que vendem e têm moeda estrangeira como moeda de recebimento, né? Moeda de pagamento. A operação no mercado doméstico, ela é uma operação em reais, e aí nós não conseguimos realmente fazer essa antecipação. Então, o nosso produto ele é voltado para a exportação, mas eu diria hoje para você que, assim como nós fazemos a exportação, existem inúmeras empresas hoje no Brasil que são empresas de antecipação de recebíveis domésticos. Então, eu acho que uma rápida procura sobre esse tipo de solução, antecipação de recebíveis no Brasil, com certeza você vai achar bastante alternativa para fazer essa operação, tá bom? Ok. Então, alguém mais alguma pergunta? Se não tiver mais alguma pergunta, eu gostaria de agradecer quem participou do nosso webinar. Gostaria de agradecer bastante a toda a diretoria e a presença da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região, que eu tenho a alegria e a honra de fazer parte, né? E, Lucas, nos encontramos aí numa próxima oportunidade, né? E foi muito bom, acho que todos estão satisfeitos, sabendo que é uma ferramenta tão importante, né? Por favor, suas considerações finais para a gente encerrar por hoje, né? Carlos, o nosso trabalho, tanto no podcast que nós já fazemos junto, né, como esse webinar, é levar cada vez mais soluções de trade finance para as empresas, né, exportadoras brasileiras ou em qualquer lugar do mundo. Então, a gente quer continuar fazendo isso, levando esse conceito para as empresas entenderem e aplicarem isso na realidade delas. A gente está à disposição, realmente, como você falou, ajudando as empresas a entenderem os mercados e vender mais, mas também com soluções financeiras que ajudem a dar fôlego, né, para fazer isso acontecer. Então, obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui junto com você e com todo mundo que nos acompanha. E acho que é isso. Muito obrigado a todos. Então, valeu, Lucas. Obrigado, Carlos. Obrigado, pessoal. Obrigado. Para vocês que estão aí também do outro lado, muito obrigado. A gente se vê numa próxima oportunidade, tá? Eu vou escrever aqui embaixo, no campo de comentários, para que vocês tenham aí um tempinho, ó, o meu telefone, tá? Que também é o WhatsApp, 11 27 37 7660. Tá? Esse é o número, vocês podem entrar. Ele também é o WhatsApp. E vocês podem também mandar as suas demandas sobre Trade Finance no contato tradefinance.aceleraexport.com. Tá? Está aí. É um e-mail focado só no... Tá faltando lá o .com.
Mas é isso, contato@tradefinance.acelerexport.com. Vocês podem mandar as demandas e a gente marca as bilaterais com o Lucas e vamos aí ajudar quem quer realmente exportar. Tá bom? É isso aí. Obrigado, sucesso a todos. A gente se vê numa próxima oportunidade.